Olá, colegas professoras. Eu sou Maria José Nóbrega, assessora pedagógica do volume de língua portuguesa, da coleção de língua portuguesa da Presente. Em primeiro lugar, agradecer a confiança e a parceria no trabalho com o ensino da língua. E a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre como a coleção está organizada e de que maneira é possível dinamizar o trabalho em sala de aula, compreendendo um pouco esse funcionamento. Em primeiro lugar, é importante considerar que o trabalho do livro, ele vai propor situações de aprendizagem tanto para trabalhar a modalidade escrita da linguagem, como a modalidade oral, pensando desenvolver situações comunicativas para que as crianças possam participar de diferentes propostas em que elas vão perceber a função da linguagem, tanto em gêneros que pertencem à esfera literária, como também outros que pertencem à esfera jornalística, a cotidiana e tantas outras. O propósito disso é que as crianças vivenciem diferentes propósitos com que se usa a linguagem. Ler para aprender, ler para se atualizar, ler para se entreter, para apreciar um texto bem escrito, enfim. E nesse sentido é que a gente pode ter todo um cuidado na hora que organiza o trabalho, selecionando esses gêneros textuais que são priorizados em cada uma das unidades. Esses gêneros exatamente permitem que vocês façam esse link com as situações comunicativas. Quem escreve para quem? Com que propósito? Quem escreve esse gênero? Um jornalista, um escritor de literatura? Quem é o seu leitor? Onde esses textos circulam? Em qual suporte? São todas questões importantes para abrir o trabalho de modo a ancorar esse trabalho que se faz com gêneros nas situações comunicativas, nas diferentes esferas discursivas. Quando a gente começa a desenvolver as atividades, vocês vão ver também que o trabalho vai se organizar em torno de alguns eixos estruturantes que são as próprias práticas de linguagem. A leitura e a produção escrita para desenvolver a modalidade escrita da linguagem, a escuta e a produção oral para desenvolver a oralidade e também todo um conjunto de atividades com o propósito de fazer uma análise e uma reflexão sobre a língua. Nesse slide que eu estou mostrando, vocês vão ver que o tópico, o eixo estruturante análise linguística, está aparecendo nesse quadro duas vezes. Uma, vocês vão ver, a primeira, ele está exatamente vinculado com as práticas que a gente propõe para desenvolver a oralidade e a escrita. E nesse bloco, a gente desenvolve uma série de conteúdos cujo propósito é escrever bem, chamar a atenção para a construção composicional dos gêneros, como é que eles começam, como é que eles se desenvolvem, que tipo de desfecho eles têm, como é a estruturação em parágrafos, enfim. Paralelamente também, eles estudam quais são os recursos linguísticos, estilísticos, expressivos que os autores empregam ao escrever esses gêneros. E o propósito aqui, é claro, é dar elementos para que as crianças compreendam melhor esses textos, mas principalmente escrevam textos cada vez mais próximos daqueles que circulam nas práticas sociais. Nesse tópico também a gente explora conteúdos referentes à coesão textual, como é que a gente retoma os elementos que são os tópicos sobre os quais o texto trata, mas também como a gente sinaliza para o leitor o avanço e a progressão que se dá aos tópicos tratados. Pontuação, entendida como um elemento discursivo, não só como uma questão puramente formal, discursivo do ponto de vista de que a pontuação organiza o texto para quem lê. Ela sinaliza para o leitor como a informação está sendo segmentada e isso é bastante orientador para a compreensão. E também o léxico, que palavras
esse gênero mobiliza para tratar os tópicos, os temas que são recorrentes. Vocês vão ver que no outro bloco de análise linguística, que está na última linha deste quadro, entram uma série de conteúdos que não são específicos de um gênero nenhum, mas que perpassam todos eles. Para os primeiros anos, primeiro e segundo principalmente, o sistema de escrita alfabética, para que as crianças possam compreender o que as letras representam, elas representam os sons da fala. Isso é para qualquer gênero, não é para um específico. Depois, os padrões da escrita, que têm um peso muito forte no ensino fundamental, melhor do que eu, vocês sabem disso, porque as crianças, obviamente, quando aprendem a escrever, se apoiam no conhecimento prévio que elas têm. Então, esse conhecimento prévio é constituído pelas práticas de oralidade nas quais elas participam. E a escrita não é exatamente uma transcrição da fala. E, nesse sentido, eles vão precisar conhecer quais são as regularidades ortográficas do sistema, a acentuação, uso das maiúsculas e minúsculas, como se faz a translineação, isto é, como é que eu segmento a palavra no final de uma linha para começar outra, como é que é o emprego do hífen, a concordância verbal e nominal, claro que aqui a concordância principalmente considerando as regras gerais de que as palavras que se referem ao substantivo concordam com ele e de que o verbo concorda com o seu sujeito. Enfim, isso aqui ocupa no ensino fundamental um espaço muito importante de reflexão, porque a gente quer de fato que a criança ela compreenda essa regra que orienta esse uso. Então há todo um ciclo de atividades, e vocês vão verificar isso, que vão permitir, primeiro, que a criança descubra que regularidade é essa que orienta esse uso. Em segundo lugar, que a criança se aproprie dessa regularidade que ela descobriu em atividades de sistematização. E aí, certamente, além das atividades propostas no livro didático, vocês têm, para atividades de sistematização, todo um apoio fantástico no caderno de atividades, que vai apresentar para você um repertório maior de situações para que as crianças de fato acomodem as aprendizagens e de fato incorporem o uso. Porque a gente sabe que numa atividade para descobrir a regularidade, quando a gente propõe isso num agrupamento, no pequeno agrupamento, ou então quando a gente propõe em situação coletiva, alguns alunos dão o tom. Esses alunos que têm uma maior facilidade para perceber e analisar esses recursos linguísticos. Alguns ainda vão precisar de mais tempo. Essa situação ela não é suficiente para que eles se apropriem dessa descoberta que alguns já fizeram ali. Mesmo esses que descobriram, a gente não pode esquecer que uma coisa é você fazer um trabalho mediado pela atuação do professor, outra é fazer isso sozinho. E esse tempo da sistematização tem essa função. Mas tem um terceiro ponto que é fundamental prestar atenção. Uma coisa é acertar uma das atividades propostas ou no livro ou no caderno de atividades. Outra bem diferente é usar isso com propriedade ao produzir textos e ao revisar os textos produzidos. Por isso, esse ciclo de atividades que a gente propõe inclui você descobrir a regularidade, sistematizá-la, mas também orientar o estudante a revisar. E isso é fundamental quando o professor estabelece algumas dicas, alguns indicadores para que a criança leia o texto prestando atenção naquele aspecto. Por exemplo, a gente estudou o uso da letra R e 2 R's. Eu posso propor numa pauta de revisão que os estudantes olhem
todas as palavras em que a letra aparece no seu texto. A letra R é uma letra bem frequente, então isso não é difícil. E que eles respondam uma pequena pergunta: eles acertaram todas? Tem certeza disso? Depois você pode confirmar essa primeira autoavaliação que eles fizeram. Então, tudo isso é fundamental para a gente ir delegando esta autonomia de o estudante ser capaz de revisar o seu próprio texto. Cuidado e atenção, não dá para esperar que nem mesmo ao final do 5º ano eles façam isso sozinhos. Todo mundo sabe que as crianças, às vezes, quando produzem textos, escrevem um fim enorme, que muitas vezes é maior que o próprio texto. A representação que eles, às vezes, têm para a produção escrita é que ter colocado as ideias no papel é o final da tarefa. Quando a gente escreve, ou então quando a gente lê depoimentos de escritores, a gente sabe que colocar as ideias no papel é só começar, porque aí vem um longo trabalho de aprimoramento, de edição. Eles levam um tempo para perceber isso e a tarefa de revisão precisa ser mediada, porque não adianta os estudantes acertarem um exercício para empregar uma ou outra letra ou um ou outro recurso relacionado aos padrões da escrita, mas continuar não conseguindo controlar isso ao escrever, porque ao escrever a gente certamente coloca nessa atividade um grau de complexidade enorme. Uma coisa é pensar num contexto que letra eu uso, outra coisa muito diferente é me lembrar das características do gênero, controlar o que eu tenho a dizer, o que eu já escrevi, o que ainda falta escrever, prestar atenção nos recursos expressivos, pontuar, segmentar em palavras, em parágrafos. A tarefa de escrever é extremamente complexa. Por isso, ajudar os estudantes a revisarem com uma pauta simples, que também não adianta uma pauta com muitos itens, porque eles não dão conta de fazer isso. Então, é interessante perceber que essa parte é a parte onde, de fato, é feito um trabalho muito intenso, porque a gente entende que essa é a grande contribuição que o ensino fundamental 1 precisaria dar. Aqui também, nesse tópico, vocês vão ver, entra a variação linguística, que é entender que a língua varia em função das regiões do país, em função da própria situação socioeconômica do falante, do registro, que é levar em conta com quem eu estou falando. Eu vou usar um registro mais formal se eu estiver falando com uma autoridade e um registro informal se eu estiver conversando entre amigos, familiares. Então, prestar atenção nesses recursos é também garantia de sucesso de produzir textos bem escritos. E, por fim, entra também algo sobre a gramática formal, em que os estudantes estão conhecendo outras unidades da língua, além do texto, que é a unidade comunicativa. A gente trabalha isso com muita parcimônia, porque nós entendemos que padrões da escrita vai ocupar um tempo intenso no Fundamental 1. Isso começa a partir do 3º ano e, basicamente, a gente explora principalmente as classes de palavras lexicalizadas, isto é, em que as palavras se referem a elementos do mundo que provocam na memória do leitor a representação de um conceito. Por exemplo, o substantivo, o nome das coisas, o adjetivo, as qualificações, o verbo, a palavra que vai expressar processos, enfim. Basicamente, são essas as classes de palavras em que se dá uma maior ênfase, e vocês vão ver também que o trabalho é feito num sentido muito sutil de desenvolver esses conceitos que serão depois ampliados, expandidos com os estudos que eles farão no ensino fundamental 2 e depois no ensino médio. Bom, tendo essa moldura, fica mais fácil a gente entender como a coleção está organizada. Essa moldura, claro, é uma moldura
que foi construída para o ensino de língua portuguesa, vem já antes dos parâmetros curriculares e é uma espécie de consenso das pessoas que atuam na área de educação com ensino fundamental, no ensino de língua portuguesa, e a coleção organiza esses elementos que vêm já desse modo de ensinar de uma forma que é partir da organização dos gêneros. Aqui nesse quadro é possível ter um panorama de como essa escolha de gêneros foi organizada ano a ano, unidade por unidade. É possível ver aqui nesse quadro que tanto o primeiro ano como o segundo, na unidade 1 e 2, selecionam apenas um gênero por unidade. A ideia é dar um tempo bastante confortável para a gente ir lidando com as questões da alfabetização. São anos de consolidar a alfabetização, então há que se ter calma, há que se ter cuidado e há que se atender às necessidades de cada agrupamento, de cada turma. A partir da unidade 3 do segundo ano, e depois isso se mantém no terceiro, quarto e quinto, a gente sempre tem 2 gêneros priorizados por unidade. Vocês vão ver que na unidade 4 aparece 1, mas na verdade são 2, na medida em que a gente desenvolve um trabalho um pouco diferente, que é introduzir gêneros da esfera acadêmica e escolar, desenvolvendo algumas habilidades que os estudantes precisam ter para poder lidar com a leitura dos textos de outras áreas, história, geografia, matemática, ciências, enfim. Desenvolver habilidades de ler textos em que o propósito é aprender e escrever para aprender, sintetizar, esquematizar, enfim, todas essas habilidades que são muito utilizadas na esfera escolar. Então, aqui é uma contribuição da área de língua e essa contribuição será potencializada principalmente se você, professor, usar essas habilidades tratadas aqui e potencializá-las quando for tratar os textos das diferentes áreas, porque aí certamente a gente estará puxando a corda para o mesmo lado e desenvolvendo esse estudante, esta pessoa que sabe lidar com os textos e sabe lidar com os materiais para poder aprender. Bom, esse trabalho, em função dos gêneros, ele também pode ser potencializado quando o professor escolhe alguns deles para intensificar mais ainda. Por exemplo, selecionando algum livro de literatura que dialogue com este material. Um exemplo, se a gente pensar em Carta, que aparece aqui no terceiro ano, há um texto que é do livro da Eva Furnari, Felpo Filva, que é uma graça, tem lá uma carta do Felpo, por que não ler o livro inteiro? É claro que isso não é possível fazer com todos, mas se você escolher, quer dizer, além daquilo que é proposto no livro, você pode fazer um trabalho bem mais rico, cruzando a leitura do livro didático também com o livro literário, né? A obra de literatura. Bom, tendo isso agora como referência, esses gêneros todos, como é que é organizada a sequência de atividades cujo propósito é exatamente desenvolver o trabalho com esse gênero, permitindo que as crianças desenvolvam diferentes capacidades de linguagem. E aí, um dos elementos que também organiza o trabalho é exatamente como a gente organiza todas as atividades propostas em modalidades organizativas. A nossa referência para isso é a professora Délia Lerner, que explora isso num capítulo de um dos livros dela, bastante interessante, que se chama É Possível Ler na Escola,
e ela responde isso afirmativamente, chamando atenção, principalmente quando o professor consegue organizar o seu tempo didático e gerenciar essas atividades diferentes, de modo a integrar esses diferentes eixos estruturantes que compõem a área, além do diálogo com outras, é claro. Então, vejam bem, todo o trabalho com gênero está organizado em sequência de atividades, que podem virar projetos. Claro que, pensando, por exemplo, no volume do terceiro ano, em que a gente prioriza 7 gêneros, fora aquele da esfera acadêmica que eu apontei para vocês, não é fácil você desenvolver 7 projetos, não. Então, a ideia do projeto fica um pouco para você decidir em função do trabalho da escola. Por exemplo, às vezes a gente pode atrelar o projeto a eventos como mostra cultural, feira de livro. Quer dizer, o bacana é quando a gente consegue linkar o trabalho que a gente está desenvolvendo naturalmente às situações em que é possível comunicar para a comunidade escolar ou para outros estudantes ou para os pais, enfim, para comunicar o trabalho que a gente está produzindo ali, né? E isso faz toda a diferença, porque a gente sabe que escrever com propósito claro para um interlocutor, não apenas escrever para o professor com uma atividade escolar, faz com que as crianças potencializem o seu melhor e façam coisas que até Deus duvida. As atividades de análise linguística, que eu falei para vocês agora há pouco, que são aquelas exatamente que não são específicas do gênero, essas estão organizadas em atividades permanentes. Quer dizer, elas não são exatamente, não têm exatamente a finalidade de aprofundar as características do gênero, então elas estão organizadas de uma outra maneira. Além disso, é possível você também ler de outra maneira. Uma coisa interessante é que, certamente, que eu acho que é um diferencial, um charme da nossa coleção, é esse almanaque, né, que aparece no final de cada volume. E esse almanaque apresenta uma coleção de textos bem inspirados nesses almanaques populares mesmo. Então, curiosidades, poemas, pequenas biografias, parlendas, brincadeiras, enfim, uma diversidade enorme de gêneros, maior até do que estes que a gente está priorizando. E qual o propósito disso? O propósito disso também é criar situações em que ler é apenas ler. Não é ler para fazer uma atividade, não é ler para conhecer o funcionamento do gênero, é ler para apreciar um texto, para saciar uma curiosidade. O link desses textos que aparecem no almanaque com o texto, ele é sugerido de uma forma bastante delicada quando aparece este Alequim, que é uma espécie de personagem do almanaque, em que a gente faz a indicação de qual página do almanaque há um texto que dialoga de alguma maneira com aquilo que está sendo estudado ali naquele momento. E a ideia é ler, não é desenvolver atividades sobre esses textos, mas é que as crianças tenham experiência de que a gente lê também para ler apenas, não só para fazer atividade. Isso é fundamental, principalmente com crianças que não têm a possibilidade de viver no seu ambiente familiar uma experiência rica com a leitura, né? E se ela só tem experiência escolar ligada à atividade, ela vai achar que a gente lê para fazer coisas e não lê para se aperfeiçoar, para se atualizar, para se entreter, né? Então, a leitura também aparece com uma outra dimensão, que são essas atividades mais ocasionais, que estão linkadas com o texto, mas que propõem um outro jeito de lidar com a palavra. Então, agora, eu vou focar mais detalhadamente essas sequências de atividades que
organizam o trabalho com o gênero priorizado. Ela começa, e esse slide eu tentei fazer uma espécie de trilha, de percurso, para a gente entender como essas atividades estão organizadas, e também, em relação à sua organização, situar com as seções do livro, que aí fica mais claro para a gente entender. Aquela seção, ela se vincula com qual eixo estruturante da área e, dentro da sequência de atividades, ela tem que propósito. A apresentação da situação comunicativa normalmente é feita na abertura, em que a gente vai caracterizando para as crianças quem escreve aquele gênero, com que propósito, com que finalidade, e contextualizando a criança na esfera discursiva de onde aquele gênero emerge. Depois, há atividades para trabalhar o eixo leitura, em que o foco é a compreensão textual, o entendimento do texto e da sua temática. Isso está na seção de olho no texto, compreensão. Depois também, ainda explorando a questão da leitura, mas já com o pezinho também na análise e reflexão sobre a língua, há o trabalho feito com a estrutura composicional, chamando atenção para as aberturas, para o corpo do texto, o desfecho, a paragrafação, enfim. Isso aparece na seção de olho na organização, né? Depois, a parte em que a gente trata do estilo, que é que linguagem se usa para escrever esse gênero, os escritores competentes escrevem como. Aqui, embora a gente também veja como isso funciona dentro do texto, porque é uma abordagem funcional, que papel esse recurso linguístico tem, também aqui a gente está com o pezinho na análise linguística, cujo propósito é escrever bem. E aqui, de olho no texto, estilo, né? Atenção, muitas pessoas falam que não há muita gramática na obra. Não é verdade. A gente está abordando a gramática com uma concepção diferente. O que aparece aqui é uma gramática de abordagem funcional. Não é reconhecer apenas a unidade, mas perceber como ela funciona naquele gênero, que papel ela tem, que informação ela fornece ao leitor. E nesse sentido, aqui é um lugar privilegiado, porque não é só para conhecer a unidade, mas é principalmente para dar recursos para escrever bem. Eu vou citar para vocês um caso que uma professora me relatou, de um estudante que tinha muita dificuldade para produzir texto, um aluno de 5º ano, a ponto de ficar com a mãozinha toda molhada de tanto nervoso para escrever. E ao entregar para a professora a crônica, ele falou: eu acho que desta vez eu fui bem. E a professora perguntou, né, ansiosa, por que ele achava que tinha ido bem. E ele disse: porque eu tenho alguns recursos. E quando ele foi enumerando os recursos, eram exatamente os aspectos estilísticos que tinham sido tratados pela professora, que tinha com isso conseguido que ele observasse como os escritores fazem, e ele tinha, de algum modo, ao escrever, tentado imitar esses talentos, né? Então, isso é atenção a este lugar, porque é aqui que, de fato, a gramática brilha no ponto de vista da sua potencialidade. Não é simples porque nós não aprendemos assim, né? Nós aprendemos principalmente aquela gramática que está lá naquela última linha daquele quadro que eu mostrei para vocês no início. Uma gramática em que a gente vai descrevendo as unidades. Escrever funcionalmente pressupõe também olhar para os recursos da língua de uma outra maneira. A oralidade, também na coleção, a gente tentou, na medida do possível, e praticamente em quase todos os gêneros priorizados isso acontece, vincular
este trabalho de algum modo com o gênero priorizado. Por exemplo, fábula. Ele pode recontar uma fábula ou fazer uma leitura dramatizada da fábula. Poema, a gente pode organizar um evento como um sarau em que as crianças recitam um poema. Em alguns textos é possível a encenação, a dramatização, mas a gente dá muita ênfase principalmente ao reconto, que é onde as crianças vão se apropriando da estrutura linguística própria daquele gênero e vão conseguindo, de algum modo, revelar para o professor que tipo de apropriação estão fazendo e também que tipo de compreensão tem. Então, a oralidade, ela também colabora dentro dessa sequência de atividades. E isso culmina, né, fecha com a produção de texto, na sessão de olho no texto, em que é importante que fique claro, né, a ideia da palavra produção e não redação não é exatamente um nome politicamente correto para redação. É para chamar a atenção que o processo de escrever, ele tem exatamente etapas, fases, que a gente poderia sintetizar basicamente em 3. O planejamento, a produção propriamente, que é quando eu vou linearizar, colocar as ideias no papel, e todo o trabalho de revisão, que é esse trabalho em que eu leio para tornar esse meu texto mais bem escrito e vou fazendo todos os ajustes necessários. Não é só de correção, porque se eu faço só a correção ortográfica, por exemplo, o texto fica certo, mas não necessariamente bem escrito. Então, para o texto ficar bem escrito, às vezes é preciso cortar coisas, é preciso substituir, é preciso inverter, acrescentar informações. Todo esse trabalho de editar o texto para, de fato, ele se aproximar cada vez mais daqueles que circulam nas práticas sociais. Bom, chamando a atenção de novo agora para cada um dos eixos estruturantes que organizam o trabalho. A leitura, né? Recapitulando, não é proposta só uma leitura vertical, como aquela que a gente propõe nas sequências de atividades do gênero priorizado, em que a gente recupera as marcas de construção do texto e chama atenção para o conteúdo, para a estrutura composicional e para o estilo. Há também a leitura horizontal, em que a nossa preocupação é construção de repertório, que aparece principalmente no almanaque, mas que pode ser enriquecida na escola, principalmente com a leitura literária. Depois, dentro ainda das atividades que são propostas para a compreensão do texto, vocês vão ver que as atividades propostas vão mobilizando um conjunto de habilidades. Por exemplo, atividades que vão permitir a recuperação de informações que estão ali nas linhas. Depois, a partir desses indícios, o leitor já começa a formar uma ideia geral do assunto do texto, ou até mesmo da ideia principal, formando uma compreensão ampla do que o texto trata. E de posse desses dois movimentos, recuperar a informação e alimentar essas descobertas a partir dessa representação mental que eu tenho do plano geral do texto, eu vou desenvolvendo a interpretação que implica estabelecer relações entre os segmentos do texto, entre uma frase e outra, entre um parágrafo e outro, entre um bloco de texto e outro, mas também aprendendo a ler aquilo que não está escrito, mas aquilo que pode ser inferido, deduzido por raciocínio. Uma criança sintetizou isso de uma forma linda, dizendo que tinha 2 tipos de perguntas para o texto. A pergunta de achar e a pergunta de pensar. Né? É isso mesmo. Aqui a gente está falando de perguntas em que a resposta não está lá nas linhas para ser colhida. Ela está nas entrelinhas para ser deduzida
e descoberta pelo trabalho do leitor. E, por fim, a reflexão ou avaliação sobre o conteúdo ou a forma do texto, a estrutura do texto. Atenção que aqui não é apenas expressar opinião ou ponto de vista, mas é, por exemplo, comparar duas versões de um mesmo conto tradicional e apreciar quais foram as escolhas de cada escritor, ou ler comparativamente duas notícias publicadas em jornais diferentes e perceber se as informações que os dois presentes nas duas versões de fato apresentam coincidências ou discordâncias. É ler um texto de divulgação científica e, tomando como base aquilo que a gente está estudando nas diferentes áreas, apreciar se aquelas informações estão corretas, adequadas com toda a teoria que a gente está estudando. Em relação à produção textual, que é o outro eixo estruturante da área, atenção, né? Nunca esquecer de que a gente pode desenvolver um trabalho em cada uma dessas 3 etapas que constituem o processo. Eu posso ajudar os estudantes a planejar o que eles vão escrever, eu posso também criar situações para favorecer a textualização, escrever em parceria pode ser uma coisa muito interessante, porque aí os estudantes vão regulando um ao outro, um vai acompanhando o que o colega está escrevendo e pode ajudar a manter esses elementos de coesão ou até assegurar a coerência do próprio texto. E a edição e revisão. A edição e revisão é um lugar que a gente precisa dar um destaque muito importante. Como a gente sabe que é difícil para eles exatamente esse tipo de trabalho, selecionar um texto produzido por um dos estudantes que seja representativo da dúvida da maioria e promover uma reflexão coletiva é uma estratégia muito bacana, porque isso vai ajudando os estudantes a compreender a tarefa, a compreender exatamente o que eles vão precisar fazer quando estiverem produzindo seus próprios textos. Saindo da situação coletiva, propor também situações em dupla de revisão é muito interessante também. A gente sabe que é mais fácil olhar o texto do outro do que o nosso próprio, porque a gente está contaminada com aquilo que a gente escreveu, está ali misturada com o texto, é mais difícil. Então, sair do coletivo para a dupla, para então chegar na situação mais autônoma, é um percurso interessante e esse é um lugar que requer bastante atenção. Por isso é que, na coleção, a produção de texto não aparece apenas para o gênero priorizado. Vocês vão verificar também que aparece atividades permanentes de produção. E essa atividade permanente de produção, ela é equiparável ao que a gente tem no almanaque. Quer dizer, a gente oferece uma diversidade de gêneros. Em geral, a gente recupera textos que foram trabalhados em anos anteriores, propondo uma situação em que o estudante escreve com o propósito de aprender a escrever. A gente sabe que a escrita é procedimento, que não tem jeito de fazer com que alguém aprenda a escrever, a não ser que ele produza textos. Então, essas situações também são situações interessantes e que o professor pode trabalhar de uma forma mais leve, lendo as produções dos estudantes, chamando atenção para alguns aspectos, mas sem aquele peso e aquela intencionalidade vertical que ganham os textos que estão nas sequências de atividades ou nos gêneros priorizados. Em relação ao outro eixo estruturante, que é a oralidade, eu queria chamar a atenção para alguns aspectos que compõem esse trabalho. Em primeiro lugar, a oralidade no ensino fundamental é diferente da oralidade na educação infantil, quando as crianças ingressam muito pequenas, ainda sem saber falar. Então, a educação infantil tem uma posição
e um lugar destacado em promover que os estudantes, de fato, aprendam a se comunicar, até mesmo na interação cotidiana. Não é o caso dos estudantes do Fundamental 1. Eles falam, e vocês, melhor do que eu, sabem que eles falam pelos cotovelos, não é mesmo? Mas não é dessa oralidade que a gente está falando aqui no trabalho. A gente está falando em desenvolver uma oralidade da esfera pública, em que eu não estou falando numa interlocução face a face. E aqui eu queria chamar a atenção para alguns pontos. O primeiro é a oralização da escrita. Oralização da escrita significa que eu falo, mas eu tenho como base um texto escrito que eu leio, que eu oralizo. É o que acontece, por exemplo, nos jornais televisivos, quando os apresentadores, os âncoras do jornal, leem as notícias. É fácil perceber quando o texto não está rodando, que eles imediatamente vão buscar apoio numa versão impressa que está ali na bancada, né? É claro que a oralização da escrita, ela tem uma interlocução com a oralidade na medida em que eu vou precisar trabalhar impostação de voz, ritmo, expressividade, para de fato envolver a pessoa que está me ouvindo. Na educação que a gente está dando para as crianças do ensino fundamental, isso tem um papel importante, porque ao oralizar a escrita, o professor tem condições de verificar como a criança está lidando com o próprio sistema de escrita. Ela está fazendo isso com fluência ou não? A gente sabe que, inicialmente, tão logo as crianças descobrem o que as letras representam, vai precisar de um tempo para que ela ganhe fluência e consiga fazer uma leitura compreensiva e fluente também quando ela faz a leitura silenciosa. Então, esse é um lugar de destaque. Mas não dá para ficar só aí. Eu preciso também desenvolver capacidades para que eu possa expor, para que eu possa participar de um debate em que eu apresento meu ponto de vista e justifico com base em evidências. Enfim, é preciso também trabalhar esta oralidade da interlocução face a face. Isso pode estar nas atividades em que as crianças são convidadas a recontar uma narrativa, comentar um texto que leram, apresentar uma notícia ou até mesmo comentar o conteúdo dessa notícia, né? E isso está nesse segundo bloco aqui, que seria a compreensão e a produção de textos orais. Há também os processos de retextualização, que pode oferecer um lugar bem interessante. Um exemplo seria você gravar um reconto de um dos contos que aparece no livro em vários anos, um reconto oral, transcrever esse reconto e propor que os estudantes transformem esta versão, que é uma versão transcrita do oral, para uma versão escrita, que pudesse ser publicada. Ou fazer isso, por exemplo, com a entrevista. De fato, gravar uma entrevista e depois transcrever exatamente como o entrevistado falou e adaptar esse texto para a versão escrita. Porque a gente sabe que quando a gente fala, são outros os recursos de coesão que usamos. Como não dá, havendo uma incompreensão, para voltar atrás, em geral, o texto oral compensa isso com a redundância. Qualquer texto falado, mais ou menos 25% dele, isso é o que os estudos de oralidade apontam, são constituídos por elementos redundantes, repetições ou paráfrase, em que eu transformo aquele conteúdo falado com outros recursos, outras palavras, enfim. Ora, quando eu vou escrever, isso tudo em geral é cortado. Então, esse também é um tipo de procedimento interessante que a gente pode chamar a atenção dos estudantes, desenvolvendo principalmente aquela capacidade que é tão difícil, que é a de editar
e revisar textos. A análise linguística é só recapitular, eu já falei disso quando a gente estava abrindo a nossa conversa e eu estava colocando como é que a análise e reflexão sobre a língua entram na coleção, que ela entra no sistema de escrita alfabética com uma série de atividades com foco para o sistema, que aparece no volume 1, mas um pouco também nas primeiras unidades do volume 2. Qual o propósito? Óbvio, escrever alfabeticamente. Depois, a partir do volume 2, e isso vai se intensificando, todo um trabalho e investimento para que os alunos descubram as regularidades e escrevam corretamente. E aí, de novo, com uma série de atividades, tanto no livro como no caderno de atividades. A diferença entre as atividades do livro e a do caderno é que a gente tenta, nas atividades do caderno, permitir que as crianças façam com maior autonomia. Por isso ele é extremamente útil para desenvolver atividades como tarefa de casa, que a gente precisa que ela tenha lá um desafio, mas que o estudante seja capaz de respondê-lo com autonomia, sem ajuda ou sem a mediação do professor. Depois, as atividades que estão naquela unidade de olho no texto, estilo, que eu chamei a atenção para vocês, que são as regularidades linguísticas e os aspectos de coesão textual, cujo propósito é escrever bem. Então, olhem com carinho este lugar e prestem muita atenção, principalmente às dicas que a gente dá no guia. Eu acho que, embora a vontade que a gente teria era de estar conversando com todos os professores que trabalham com a coleção face a face. É uma delícia quando a gente pode ir às escolas e encontrar os professores que estão trabalhando com a nossa coleção. Mas quando a gente escreve o guia, a gente está tentando, via escrita, conversar com vocês. Então, leiam com carinho essas orientações, porque elas certamente potencializam o trabalho. Principalmente neste ponto, que é o de olho no estilo. Porque eu vou usar uma frase que uma professora me disse numa dessas conversas, que ela disse assim: é difícil ensinar essa parte, porque é muito difícil ensinar coisas que a gente não aprendeu. Mas que delícia é poder aprender também. Mas acontece que os nossos estudantes estão podendo aprender já com uma abordagem mais interessante, mais rica, que é uma abordagem funcional. E vocês vão ver que como eles não precisam tirar nenhuma poeira, nenhum conteúdo que está lá arquivado desse ensino tão gramatiqueiro, eu vou usar a palavra desse jeito, que foi muitas vezes a formação que a gente teve na escola, ele não tem essa memória. Então, as crianças lidam muito bem com a parte no estilo. Como diz aquele menino, eu tenho recursos. E isso certamente faz com que as últimas versões dos textos que eles produzam sejam tão diferentes das primeiras, porque eles de fato aprenderam como escrever bem. E por fim, a descrição gramatical, que vocês vão ver que é bastante sutil. A gente tenta de fato garantir um fortalecimento dos conceitos, explorando menos as definições, explorando menos as classificações, porque o nosso propósito é deixar um terreno muito fértil para quando os estudantes foram aprofundar esses conteúdos no Fundamental 2 e Médio, de fato eles poderem ter uma atividade, uma aprendizagem de fato significativa, em que as novas informações dialogam com aquilo que já está na minha memória. Bem, eu acho que é isso um pouco que eu queria falar para, de certo modo, ajudar a lidar com o material, ficando atento a como ele está organizado,
como estão distribuídas tanto as atividades cujo propósito é fundamentar um trabalho mais significativo do gênero, a sequência de atividades, e olhar para as outras que estão encaixadas no livro, que são atividades permanentes, permitem também flexibilidade. Permite que você leve todo o bloco, se você, por exemplo, quiser eventualmente deslocar a ordem, mas mantenha as atividades permanentes no seu eixo. Enfim, permite que você brinque um pouco e também desenvolva a sua autoria, porque afinal, aqui tem uma receita que vai ficar muito mais interessante se cada um colocar o seu tempero, se cada um puder, de fato, traduzir essas propostas de modo a atender às especificidades e às necessidades de cada escola, de cada classe, de cada criança. Enfim, é isso. Eu queria agradecer muito a atenção, colocar à disposição, vocês sabem como procurar a Editora Moderna para buscar informações e interlocução, e desejar a todos muito sucesso no trabalho e até qualquer hora, para que a gente compartilhe essas experiências. Muito obrigada.